Bom dia, Pai do Senhor, aqui vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de maio de 2025, né? Uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer para mim hoje e para você, nesse estudo, no livro de Deuteronômio 15, o ano do cancelamento das dívidas, tá? Vamos lá. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que uma missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é que a sua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo. Deus, que eu venha ter humildade, sabedoria, vinda do alto, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, a Trindade seja glorificada, Pai. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, porque eu sou grata a Ti pela Tua misericórdia para com a minha vida e para com a minha família. E desde já eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso. Bom dia, meu amor, tudo bem? Então tá bom. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas, né? Então, esse é um tempo, né, que Deus havia, né, tinha com o povo dele, né? Que ali, né, no final de cada 7 anos, né, as dívidas elas eram canceladas, tá? Isso era algo feito, né, tipo, se tivesse empréstimo, uma terra, seja lá o que for, era perdoada essa dívida, tá bom? E o que que acontecia? Aí, no 3 diz assim, vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Tipo assim, estrangeiro, você pode cobrar, mas do meu povo, do seu povo, né, dos israelitas que estão com você, vocês não poderão cobrar, tá? É algo que será cancelado, é uma ordenança do Senhor, tá? Porque os estrangeiros não estavam sujeitos ali aos mandamentos a quais os israelitas tinham que cumprir, tá bom? E, e esse repouso de durante 7 anos ali, né? é, Tinha condições financeiras de pagar, e assim, se isso fosse exigido desse estrangeiro, mas para o povo de Deus, não, tá? O povo escolhido do Senhor. Diz assim no 4: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor seu Deus lhe está dando como herança, para que dela tome posse, ele os abençoará ricamente. Então, ele fala assim, não vai ter pobre, né? Porque a terra é rica, né? A terra é rica. Mas Jesus, né? Lembra lá naquela parte quando a mulher vai lá e quebra, né? Aquele vaso ali nos pés de Jesus, né? E aí você diz, ela poderia ter pegado esse dardo, ter vendido e dado aos pobres. E aí Jesus, ele diz assim, nossa, a mim, né? A mim, logo, logo, bem dizer, estou indo embora. Mas os pobres, vocês sempre terão em meio de vós, né? O que essa mulher está fazendo vai ficar na memória, né? Aquele unguento que ela quebrou em Jesus, né? Então, assim, Jesus falando, pobre sempre vai existir. Não adianta, no meio de vós sempre vai ter alguém pobre, né? Mas a mim não. Então, a gente vê aqui, né, que para o povo de Israel não poderia ter pobreza, porque eles estavam indo para a terra que manda leite e mel, então todos teriam que ter posse, tá? Com, é, Contanto que obedeça em tudo o Senhor, o seu Deus, e ponha em prática toda esta lei que hoje lhe ordena. Então, o segredo era obedecer a Deus em tudo, né? Mas a gente sabe que o povo de Israel tinha um coração obstinado. Então, vamos continuar.
pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu a vocês. Emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados, né? No entanto, que o povo de Israel é um povo próspero, é um povo rico, né? Até nos dias de hoje, né? Devido às bênçãos do Senhor. O povo Ramanda Suda, como na escolhida de Deus, um povo próspero, tá? Uma nação próspera. É uma nação próspera, porque Deus, né, o assim quis, né? E a gente vê o cuidado de Deus para com esse povo, né? Então, o Senhor deixa bem claro que não, né? Aqui no 4, vamos só fazer essa ressalva de novo, que não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança para dela que tomem posse, ele o abençoará ricamente, né? Por quê, né? Porque não haverá pobre algum no meio deles. Por quê? Porque o Senhor recompensa a obediência deles. Enquanto eles estão obedecendo a Deus, Deus está recompensando, tá? E esse ano do cancelamento das dívidas, né? Que era o ano que tinha, né? De 7 em 7 anos. Ela oferecia assim, aos israelitas, vamos dizer assim, um modo de experimentar revés econômica, né? De modo de ser aliviados das suas condições. Ali o peso, ai, tô devendo, tenho que pagar, né? Tô endividado. E assim, né? Havia essa distribuição, né? Equivalente que Deus deixava ali quase todo mundo, deixava as pessoas no mesmo patamar de riqueza, entendeu? Estipulava algo, então assim, você vai perdoar, né, essa dívida da terra do seu irmão, ok? Você pode cobrar do estrangeiro, mas do seu irmão não. Então, aí era o ano, né, que Deus fazia grandes coisas no meio do seu povo, ok? E aí, aleluia, glória a Deus, né? Aí Deus, ele diz também que esse povo vai ser um povo que vai emprestar, mas não vai pedir emprestado, porque é um povo rico, né, do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? E aí diz assim no 7, mais pra frente, mas a gente vê que tinha uma condição, né? Se eles obedecessem a Deus ferrenhamente. A gente sabe que futuramente, né, vai acontecer muitas outras coisas, eles não vão estar conforme a vontade do Senhor. E vamos continuar. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração nem feche a mão para com o seu irmão pobre. Então, assim, não vai fingir que você não está vendo que tem pobre no meio de vocês, né? Então, vocês abençoem os pobres, tá? O Senhor Jesus sempre teve, nosso Pai, Deus Pai, Deus sempre teve cuidado, né, com os pobres, né? Porque eram pessoas que sempre vai haver, são pessoas que necessitam, sabe, igreja? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? No tempo que a gente está num tempo onde a vaidade tem tomado conta. Às vezes a pessoa fala assim, ai, vaidade é roupa, é maquiagem. Não. Vaidade é você se achar melhor que o outro, né? É ter separação, é ter divisão, né? Igual a gente vê hoje, assim, uma moda nas igrejas. Hoje tem igreja que tem área VIP. Parece que no céu vai ter área VIP, sabe? Aleluia, né? O Senhor falou pra gente se abster das concupiscências do mundo. É tipo essas coisas, ostentação do mundo, né? E dentro das igrejas, isso é o que mais tem, né? A pessoa acha que se é humilde, andar suja, fedendo gordura, fedendo... Não. Ser humilde é ter humildade. Reconhecer o seu erro e entender que nós somos pó, né? Nós não somos ninguém sem Deus. É saber glorificar Arandaçu Komanai quando o seu irmão ele consegue alguma coisa. O humilde consegue, glória a Deus. Agora, o que não é humilde é invejoso, soberbo. Ele, ai, por quê? Tá, né? Então, mas Deus, né? Ele vê tudo isso. E vamos continuar. Mas a gente vê também que diz assim, ao contrário, tenha a mão aberta e empreste-lhe o que ele precisar. Você vê isso no meio do povo de Deus hoje? Não. Você vê um povo de gente avarento, ganancioso, que quanto mais tem, mais quer. Lideranças que acham que a gente é obrigado a sustentar os luxos dele, né? E, infelizmente, né? Talvez por falta de conhecimento da palavra, né? Que você tem que honrar o homem de Deus. Você acaba dando luxo para esse povo, né? E a gente, que é os plebeu, né?
fica cada vez mais pobre. É porque nós somos os pobres, né? E Deus, ele não tem isso para mim, para você, né? Engraçado que as pessoas adoram o Velho Testamento para tirar coisas que é pro seu bel prazer, né? Mas na hora de ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, aqueles que estariam da igreja desempregado, ninguém quer. São poucas as igrejas, você pode contar no dedo, sabe? Que tem prazer em fazer esse trabalho, de ajudar aquele necessitado. Aí o Senhor fala assim, cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano é o ano do cancelamento das dívidas. Está se aproximando e não quer ajudar o meu irmão pobre? Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpada desse pecado. Igreja, é muito forte. Aleluia, né? Eranda surimi de comanai. Como assim? Não vou ajudar, não vou dar. Ei, é o ano do cancelamento da dívida. Você está ajudando seu irmão? Né? Aqui era para judeus, né? Então, tem até hoje, né? Eu acho muito lindo a maneira que eles trabalham, ajudando os pobres, né? Ajudando. Um dia que vocês puderem, assiste ali em Israel, né? Uma israelita que faz vídeos pro Brasil e pro mundo inteiro, que fala sobre o dízimo. Igreja, é muito lindo. Tem um dízimo ali para quem precisa pegar emprestado, que pega ali aquele valor, precisamos de 10 mil, ela pega, depois quando ela tiver, ela vai pagando, não precisa dar juros. Tem para estudo das pessoas, então é assim que funciona. E você acha? Aqui no Brasil é assim? Não é, infelizmente, tá? Dei-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Então, a gente tem que fazer com alegria, dar com alegria, né? Ter aquele amor no coração para ser generoso, né? Essa palavra generosidade não é para todo mundo, entendeu? Você acha que todo mundo é generoso? Hã? Você acha que as pessoas são generosas? Nem todo mundo, igreja, consegue ser generoso, né? Então, às vezes eu fico preocupada. Eu falo assim, eu acho que é por isso que eu não tenho dinheiro, né? Que às vezes minha mãe fala, meu esposo, minha filha, ai, mãe, todo dinheiro que você pega, você dá pros outros. Eu falo assim, minha filha, porque parece, é incrível, né? Se eu te der um dinheiro, oi, mano, eu tô precisando de 20 reais. Toma. E, mano, eu tô precisando, toma, de 50. E, mano, eu tô precisando de 100. Toma. E, mano, toma, 200. Tá. Veja, o que eu posso fazer? E depois eu fico sem nada. Aranda, suída e comanai. Mas sabe, eu não fico triste, né? Eu nem fico, meu Deus, eu falo assim, você vai prover, né? Porque aí depois, olha, eu não tenho nada. Mas o último que tava na minha conta foi, abençoou. E assim, igreja, eu posso falar por mim, né? E até aqui o Senhor tem me ajudado, porque Ele conhece o meu coração, né? E eu falo assim, Senhor, não que eu sou uma pessoa que sou apegada no dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de gastar, eu gosto de comprar, eu gosto de comer, né? Igual esses dias eu falei, ai, eu tô com vontade de comer uma pizza. Nossa, tô com vontade de comer uma pizza. Mas eu tô sem dinheiro, né? Mas provavelmente a semana que vem eu vou comer essa pizza com a minha família, né? Numa pizzaria que tem aqui perto. Tô querendo assim, né? Se Deus enviar antes, amém. Mas é isso, igreja, né? E a gente tem que entender que Deus, ele conhece e supre as nossas necessidades do nosso coração, né? Isso é muito importante. De jeito nenhum, de maneira nenhuma, a gente deixar de ajudar o nosso próximo, porque Deus, ele conhece, né? Ele sabe, né? Apesar que tem pessoas que é exploradora. Tem um irmãozinho que ele vive pedindo dinheiro pro exame. Um dia eu dei 200, um dia eu dei 100. Acho que outro dia eu dei 300. E ele, igreja, ele nunca faz esse exame, já tem uns 3 anos. E eu falei assim, irmão, se não saiu pelo SUS, irmão, não saiu, vai tá difícil, né? Aí ele liga pra um e pede, liga pra outro pede, liga pra... Tá? Tipo assim, virou um vício, sabe? Isso não é legal, porque Deus conhece a intenção do coração do homem, sabe? É que Deus tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia, né? Disse aqui. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da terra, né? Então, Deus deixa bem claro, né? Como Jesus falou, sempre haverá os pobres na terra.
Jesus não disse isso? Arandassuri me de comandai, né? Porque Israel é uma nação próspera. Deus fez promessa. Apesar de todo cativeiro, de tudo que teve, né? Ele tá lá, no centro do mundo, riquíssimo. Todo mundo brigando, lutando, mas eles estão lá, né? Então, esse pobre aqui, Jesus, já falei para vocês que lá em Mateus, Jesus falou, pobre sempre haverá no meio de vós, né? Então, é algo, né, que vai acontecer, né? Mas a generosidade e a bondade da minha e da sua parte tem que ser estendida, tem que ter a generosidade, temos que ser generosos, tá? Nós temos que ser generosos. Generosos e bondosos. Gente, eu não consigo me conformar. Tem irmãos dentro da igreja que não conseguem abençoar o outro, sabe? Tem irmãos que tem um monte de casa, a irmã tá sendo despejada, ele não tem coragem de dar um quarto cozinha pra irmã morar. Que generosidade é essa? Que Deus é esse que você serve? Que amor é esse? É complicado, igreja. Eu fico muito, sabe? Eu fico muito triste, de verdade. Como, igreja, como que meu coração dói. Nossa. Eu falo assim, meu Deus do céu. Poderia dar um valor risório pra irmã? Se ela paga 800 no quarto e cozinha? Ô, irmã, você tá desempregada, não tá sendo despejada? Fica aqui por R$ 300 e paga água e luz. Vai não. Gananciosa. Terrível, né? E isso é duro, igreja. É muito duro, né? Isso me deixa muito triste. Mas, infelizmente, isso acontece com uma frequência que você nem imagina. Vamos continuar. A libertação de escravos. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e o servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, né? E quando fizer, não mande embora de mão vazia. Dai-lhe com generosidade animais do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu tanque de prensar uvas, né? Então Deus está falando, né? Desse escravo, né? Dele, não deixa ele embora de mão vazia. Abençoa ele, um rebanho, né? Do seu tanque de prensar uva. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Oi, amor. E aí ele fala, né? Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Por isso que hoje ele dou essa ordem. Então, assim, vocês forem escravos, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Ajuda aquele que precisa. Você sabe como é que é. Não é fácil, né? Seja, né? Seja abençoador, né? Então, aí diz assim, mas se seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador. Esse aqui é o escravo da orelha furada, tá bom? Então apanhe um afurador e fure a orelha dele contra a porta, ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses 6 anos, a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer, tá bom? Então, é uma ordem de Deus, né? Então, a igreja é muito sério. Por quê? Porque o escravo ama, né? E quer estar com seu senhor e a sua esposa, quer estar ali prestando serviço, né? Então, apanha o furador e fura a orelha. Esse é o famoso escravo da orelha furada. Tá bom, meu amor. Você pegou seu café com leite? Tá lá na cozinha. E aí, porque o quê? Custou a metade, ele trabalhou, né? E 2 vezes mais para sair do endividamento. Então, assim, ele puxou, né? Então, assim, mas se ele não quiser ir, né? Então, fure a orelha dele, já que ele gosta de estar com você, né? Esse é o famoso escravo da orelha furada, que é aquele que quer permanecer com seu senhor, tá? Ele diz assim, as primeiras crias. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todo o seu rebanho. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Então, não mexa, é minha, tá? Não use a cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano, você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que eu lhe escolher. Então, a primícia para Deus, tá bom?
Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver algum defeito grande, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor. Por quê? É uma ordem, tá? Tinha que trazer o melhor, não poderia. Porque na presença do Senhor, não poderia ter nada defeituoso. Não é igual hoje na presença de Jesus, que Jesus vai curar o cego, mancho, corto, surdo, né? Então, assim, é tremendo. A chama da Surimi como para Deus tinha uma exigência do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz assim: coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto cerimonialmente impuro, quanto puro comerão, como se come a carne da gazela e do veado. Mas não poderão comer o sangue, derrame no chão, como se fosse água. Porque o sangue, né, é vida, né? E ali, os sacrifícios, né? Tipo, as ofertas de sacrifício eram feitas com sangue para Deus. Então, por isso, não comer o sangue, amém? Então, é muito tremendo, igreja, né? Eita, aleluia, xarandassuri de récia, né? Então, assim, o servo hebreu trabalhava 2 vezes mais. Olha, igreja, que coisa linda, né? E ele o libertava. No 7º ano, né? Eles libertavam. Isso é muito lindo, né? Mostrando, né, que Deus, ele tem um cuidado, né? Você não vai ser escravo a vida inteira, você não vai pagar dívida a vida inteira. Você tá entendendo? Então, assim, aí eles falam ali da separação dos animais para comer, porque a gente sabe, né, ali do Êxodo, né, quando estava saindo ali de Faraó, que Deus pediu para, né, vamos dizer, dizer não, a Páscoa, que ali todo primogênito ia morrer. Então, assim, tem toda uma história, todo um contexto, só não do povo hebreu, que não morreu nenhum animal, né, porque Deus cuidou, ok? E se o animal tiver defeito, não poderá, porque é algo da lei que Deus havia dado para eles. Não poderia ser nada, né, defeituoso na presença do Senhor, porque Deus é perfeito, ok? Aleluia, xaraçui de récia, né? Mas que a vida de Jesus, eu e você poderemos ser cego, coxo, ter um animal coxo, cego, defeituoso, que poderemos estar na presença do Deus vivo, amém? Que Deus abençoe vocês e que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Uma boa terça-feira. Que Deus te dê saúde, força. Em nome de Jesus, amém? Oi, filho.